Olá, que alegria nós estarmos juntos nesta noite de uma maneira muito clara, especial para você, trazendo para você essa mensagem linda do Apocalipse. E nós queremos, neste momento, através da nossa Escola Bíblica Discipuladora, estarmos discutindo sobre esse tema, que é Apocalipse, final dos tempos, como um assunto muito atual, necessário e importante. É muito bom você fazer parte desse momento conosco e quero já aproveitar e incentivá-lo ou incentivá-la a estarem convidando outras pessoas também para fazerem parte. Logo depois vai estar disponível no nosso site essa nossa roda de conversa, esses nossos estudos bíblicos que vão ao ar todas as segundas-feiras, mas nós queremos pedir a você que ainda não fez a sua inscrição, que esteja fazendo, porque lá no nosso site tem um link onde você pode estar fazendo a sua inscrição. Por quê? Porque você vai estar recebendo, através de uma rede, através de uma lista, você vai estar tendo então a oportunidade de estar sendo incluído nessa lista de transmissão, e aí você vai receber o nosso material semanalmente. Nós temos a alegria de estarmos juntos hoje com a presença da nossa irmã Édala Caminha. Ela é responsável e faz parte da gestão do ensino cristão da nossa igreja, da Primeira Igreja Batista em Arraial do Cabo. Ela se chama Édala Caminha, e ela é esta pessoa. Cada semana nós vamos ter convidados diferentes. Hoje com Édala e com o pastor Juan, que é nosso ministro de jovens da igreja e que também é formado em teologia e que também tem a oportunidade de estar sendo um dos facilitadores dessa nossa sala especial que nós estamos chamando como Roda de Conversas. E eu, pastor Carlos Henrique, pastor da Primeira Igreja Batista em Arraial do Cabo, e já mandando um abraço muito especial para todos os membros da igreja, para todos os congregados, frequentadores da nossa igreja, para todos os moradores da cidade, e queremos dizer que nós temos orado para que a nossa cidade seja sempre abençoada por Deus, mas também todo o nosso Brasil. Então, muito obrigado por você estar fazendo parte deste momento tão especial. Pois bem, vamos lá então, nesse momento, porque eu sei que você está curioso para esse momento muito especial. E a gente gostaria de começar dando a palavra para Édala, porque Édala vai estar dando essa palavra introdutória acerca do livro do Apocalipse. Guarde isso no seu coração. Muito importante, cada detalhezinho. E aí, eu quero dizer para Édala e também para o pastor Juan que nós temos uma responsabilidade. Qual? Se você deseja fazer alguma pergunta, você pode fazer, pode já estar pensando, colocando aí ou no papel, para depois você colocar nos comentários, mas nós não responderemos suas perguntas hoje, porque não vai dar tempo. A gente não tem como ter esse acesso agora, automaticamente, mas nós prometemos que na próxima semana a gente estará trazendo então esta resposta às perguntas que forem feitas. Porém, preste atenção, existem as perguntas que são relevantes, existem as perguntas que são bíblicas, mas nós não somos donos do saber, porque o Espírito Santo é quem nos conduz nessa história. E queremos dizer para você o seguinte: algumas perguntas que entendermos como especulações, ou que entendermos que não são perguntas dentro do conteúdo do Apocalipse, nós não teremos como responder, ok? Então, pense nisso, coloque aí que você tem como pergunta, dúvida, e nós, na medida do possível, estaremos respondendo. Vamos então passar a palavra aí para Édala, que vai estar neste momento nos abençoando. Abençoando, claro. Vamos lá, Édala.
boa noite a todos, boa noite a você que nos assiste. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí onde você está, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler rapidamente 3 versículos. Diz assim a palavra de Deus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E é muito prazeroso quando a gente abre a palavra de Deus e a gente percebe que Deus, ele, de uma forma muito especial, né, Carlos Henrique? Né, pastor Juan? Ele deixou para nós informações relevantes, importantes, para que a gente pudesse entender o tempo e o modo. Isso é muito sério. Às vezes a gente fica olhando as pessoas tão apavoradas, tão desesperadas, com tudo que está acontecendo no mundo. Tudo isso já estava previsto, já estava escrito. E eu gostaria de destacar, e vocês, claro, é uma roda de conversa, então a gente pode conversar sobre isso, alguns pontos relevantes sobre o livro, sobre o autor, sobre o período, por que esse livro foi escrito, para quem ele foi escrito. Então, a palavra Apocalipse não quer dizer caos. Tem muita gente que associa a palavra, o livro de Apocalipse, ao livro do caos, ao livro do desespero, da destruição, do fim. A palavra Apocalipse, no grego, ela quer dizer o véu que é tirado. Quando você tira o véu, quando você levanta o véu que está cobrindo alguma coisa que está encoberta, esse véu é tirado. Essa é a tradução exata da palavra Apocalipse. Tirando o véu, descortinando, tirando aquilo que está encoberto. E a palavra, ela nos traz um outro sentido, revelação. Então, vamos desassociar agora, nesse momento, a palavra Apocalipse a caos. Apesar... Normalmente filmes da atualidade, isso, irmão. quando a gente vê o conceito de apocalipse, logo vem um montão de zumbi, né? É verdade, para destruir tudo. Exatamente, a destruição, quando na verdade a conotação é outra. Né? É a revelação, é mostrar aquilo que há de acontecer, para que nós, igreja, não estivéssemos enganados, né? E o livro pode ser considerado o livro que mais tem sofrido, o Novo Testamento, o livro que mais tem sofrido abusos de interpretação. A gente observa pessoas de todas as denominações utilizando o livro de Apocalipse e interpretando de forma errônea e causando esse medo, esse caos. Por isso que é o livro talvez menos lido no Novo Testamento. É o livro que a gente reconhece como gênero literário de livros apocalípticos, ou seja, livros de revelação, ou livros proféticos. Ele está incluído nesses livros. E a Bíblia está recheada deles. Às vezes não só livros, mas também textos. Pequenos textos, como Daniel 7, capítulo 7 ao capítulo 12, ele é todo recheado de mensagens apocalípticas. Né? Nós temos aí Tessalonicenses, Paulo já escreveu sobre isso, o próprio Jesus em Mateus 24 e 25, Lucas 21, e a gente precisa entender por que isso está sendo escrito, ou por que isso foi escrito. A mensagem central de Apocalipse é fé, esperança e luta contra a idolatria. É importante que a gente grave isso. O livro de Apocalipse não é um livro recheado de figuras monstruosas, apesar de rico em alegorias, muito rico em alegorias, mas é um livro que foca na fé, na esperança de que Jesus vai voltar em breve. Tá certo?
é o combate à idolatria, apesar das lutas, das perseguições que as igrejas, o Juan vai falar sobre isso, que apesar das lutas e das perseguições que a igreja passou, eles precisavam manter a fé viva e a esperança viva da volta de Jesus. O autor do livro é João. Mas que João é esse? Há muita especulação em torno desse nome. Mas nós sabemos que foi João, filho de Zebedeu, primo de Jesus, porque Zebedeu era casado com a irmã de Maria. Então, Tiago e João eram primos de Jesus. E houve um episódio em que Jesus disse que ele iria até o fim. Pedro chegou para... Jesus estava revelando, Jesus já tinha ressuscitado, estava revelando algumas coisas para os discípulos, e Jesus falou como Pedro ia sofrer, né, pela causa do Evangelho, e ele apontou, e João? E ele disse, o que te importa se eu quero que ele vá até o fim? Então, nós temos alguns indícios de que realmente João era o discípulo amado e fundador, inclusive, da igreja de Éfeso. Ele foi um dos fundadores dessa igreja. E a data, mais ou menos, em que esse livro foi escrito, foi entre 94 e 96 depois de Cristo. Foi no período do governo do imperador Domiciano. E essa data é importante a gente guardar, porque nesse período, as igrejas, principalmente da Ásia Menor, que são as igrejas para quem João está escrevendo, essas igrejas estavam sendo perseguidas, principalmente por esse imperador Domiciano, porque elas eram províncias onde haviam, como eles chamam de sinagoga de Satanás, tronos, né? Lugares onde eles exigiam o culto, a reverência ao imperador. Então, o que a igreja, na verdade, ela pregava interceder pelos governantes, isso era pregado. Submeter-se às autoridades, Paulo pregou sobre isso, louvar ao rei. Agora, quando chega o momento, né, pastor? Agora vocês vão adorar o rei, aí não. Reverenciar o rei, jamais. Isso está contra... Essa ideia de reverência é respeito. Então, prestaram respeito, né? Honrar. Mas não adorar. Adorar como Deus, não. E ele queria ser adorado como Deus. E que Domiciano queria era que ele fosse adorado, né? E aí eles pegam... ele queria glória para ele. E aí João, ele é praticamente o último apóstolo, os discípulos ainda existiam, mas apóstolo, meus 12, né? Que seguiram a Jesus, incluindo Matias, ele é capturado, mergulharam ele em azeite fervente e ele não morre. Milagrosamente, ele sai ileso. E há quem diga, alguns estudiosos afirmam que eles tinham uma preocupação com os deuses. O que os deuses estão dizendo? E, olha, não vamos mexer com esse aí, não, porque esse aí é queridinho dos deuses. Vamos deixá-lo passar. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar para uma ilha de serviços forçados. Era uma ilha fiscal, uma ilha de extração de pedras, uma ilha vulcânica chamada Patmos. Ela fica próxima ali do Mar Egeu, daquelas províncias ali. E eles extraíam minérios dali, pedras para servir de ornamentação, algumas joias. E João foi mandado para essa ilha. E lá ele fica, para ser esquecido. Lá ele não vai poder pregar porque ninguém vai ouvir. E lá ele tem essa revelação. E ele avisa as igrejas, vocês vão poder falar melhor, ele avisa as igrejas sobre o confronto da igreja contra Roma. Vocês vão ter que enfrentar isso. Vocês vão enfrentar. E no nosso contexto hoje, é a luta da igreja contra o mundo. Isso é ultra atual, serve muito para nós esse livro. Tá certo? Então, o Apocalipse, ele é uma mensagem direta de Deus. É uma mensagem que aponta para a vinda do Senhor Jesus Cristo e é uma chamada ao arrependimento. Eu queria trazer esses principais apontamentos aqui para a gente iniciar o estudo do livro de Apocalipse. E o que é importante, eu acho que você pode até falar isso para todos os nossos participantes nesse momento, é que quando João ele é levado para a ilha, né, de Patmos,
ele vai exatamente porque a ilha de Pátimo era o lugar onde todos os subversivos eram levados. Isso. Era uma ilha de E eles presos eram políticos. esquecidos, não tinha como fugir dali. Presos Ali políticos, eles ficavam é isso mesmo. esquecidos. E Domiciliano manda João para esse lugar, né, para esse local de esquecimento. E nesse momento, tudo indica, segundo a história, que ele é o único que ainda está vivo daqueles que conviveram com o Senhor mais ou menos nos Sim. anos 90, Sim, por todos aí. os discípulos apóstolos Então, já tinham morrido. é esse momento que ele escreve. Sim. Agora, Édala, fala para nós, nesse momento, dessa nossa conversa. Bom, ele escreve numa ilha que ele é esquecido. Como que essas cartas como que a carta de Apocalipse vai chegar às igrejas, às 7 igrejas no caso, como... É importante notar que é uma carta. Uhum. Está endereçada a alguém ou algumas pessoas. A carta que eu recebi do Senhor às igrejas, ao anjo da igreja. Então, tem endereço certo. E ele está dentro da ilha, está escrevendo. Só que, como era uma ilha de extração de minérios, uma ilha de serviços forçados, onde os presos políticos trabalhavam ali extraindo, alguns momentos durante o ano, de mês em mês, de tempos em tempos, melhor dizendo, navios vinham para buscar essas pedras, buscar esse material que eles extraíam da ilha, porque era uma ilha vulcânica. E, nesse momento, alguns guardas levavam notícias de algum familiar e traziam notícia também. Alguns estudiosos afirmam, inclusive, que ele ganhava os soldados para Cristo, ele pregava para esses soldados se convertiam, e essa carta foi levada para ser entregue às igrejas quase que como contrabando. Quase como um contrabando. Porque talvez até a explicação de por que tantas alegorias. Tantas alegorias, porque se pegam essa carta falando mal de Roma, porque ele fala da Grande Babilônia, ele fala de alguns poderes, e se eles tentam... de quem é? De João? Não, essa carta vai ser destruída. Então, há quem diga que ela saiu dali como um contrabando, nos navios que chegavam, que aportavam ali. Que coisa interessante. E aí, então, quero pegar o gancho que você está trazendo para a gente, e eu gostaria de, então, também trazer algumas informações que são importantes para a sua vida, né? Então, nós dividimos, na verdade, em 3 blocos essa nossa conversa, e eu quero, então, falar para você, nesse momento, do capítulo 1 de Apocalipse, porque é importante a gente ter uma ideia, né, sobre aquilo a quem foi escrito, para quem foi escrito, quem escreveu, né? Mas o que eu quero falar é sobre aquele que deu a mensagem, né? Eu quero, de alguma maneira, começar pensando com você sobre essa ideia. A revelação, no capítulo 1, é apresentada da seguinte forma: é uma revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é seu relato, é a palavra de Deus, é o testemunho de Jesus Cristo. Preste atenção numa coisa. É importante você entender que João foi aquele que recebeu do Senhor, porque você sabe que toda a palavra é divinamente inspirada e foi escrita por homens. Então, João é essa pessoa que Deus vai usar naquela ilha de Pátimo para dar conta de um recado que Deus queria trazer a uma igreja, que eu diria a igreja sofredora. Porque você imagina, você que está participando conosco, a carta de Apocalipse, conforme já foi dito, né, que tanto pelo pastor Juan quanto pela irmã Édala, a carta de Apocalipse não pode ser vista por você como um livro de terror, porque não é um livro de terror. A carta de Apocalipse ela vai ser escrita exatamente no momento em que a igreja precisava de refrigério. A igreja precisava saber para onde ela estava indo.
a igreja precisava entender assim: vai valer a pena continuar fiel. E aí então o Senhor aparece a João e diz assim: olha, é interessante que você esteja fazendo esse relato da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo. Preste atenção numa coisa, você vai ver que todo o livro de Apocalipse há uma ênfase grande em cima da Trindade de Deus. Tanto que aparece a palavra Deus, a palavra Jesus Cristo e a palavra os 7 Espíritos de Deus, para revelar exatamente a pessoa do Espírito Santo. Então, esse Deus Trino, que é um, ele se apresenta ali e João vai escrever exatamente isso. Agora, o que é importante a gente entender? O importante é entendermos sobre a ideia de felicidade. E aí a ideia de felicidade vem a partir do versículo de número 3, quando o Senhor diz assim para João: feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, porque o tempo está próximo. Então, preste atenção, em nenhum momento o livro de Apocalipse era um livro assim: ó, o terror vai acontecer, né? O chicote vai vir, nada disso. Ele estava dizendo para a igreja que felizes, que bem-aventurados seriam aqueles que estivessem lendo, que estivessem ouvindo e que estivessem obedecendo. Então, o livro de Apocalipse vem exatamente nesse contexto. Pastor, Sim? interessante, só para completar o que o senhor está falando, como ele leu ali, ó, feliz aquele que lê e bem-aventurado, ou felizes aqueles que ouvem. Por que está no singular e depois no plural? Em algumas versões estão os dois no plural, tá? Mas nas versões mais aceitas, né? Mais aceitas, feliz aquele singular que lê e aqueles que ouvem. Naquela época, poucas pessoas liam. Poucas pessoas dominavam o idioma. Mas o anjo da igreja, ele ia receber essa carta, ele ia ler. Então, ele era bem-aventurado porque lia e ouvia o que estava lendo. E aquele que estava sentado ouvindo, também era bem-aventurado porque obedecia, como o senhor falou. E é interessante, porque depois, pastor Juan vai falar, mas aproveitando, pegando aí, né? Essa carta seria entregue aos anjos da igreja, né? Que hoje a gente poderia pensar que é o líder, né? Aquele que é responsável por uma determinada igreja local, vamos pensar assim. Mas aí, continuando, é interessante que depois disso vem uma outra palavra que eu gostaria de chamar a sua atenção, que é graça, uma saudação, graça e paz. E talvez você leia isso e nunca tenha parado para pensar do valor que é essa saudação, graça e paz. Por quê? Porque graça era uma forma que João via, né, como uma oportunidade de dizer assim: nós estamos debaixo da graça. Nós estamos desfrutando da graça. E mediante isso nós temos paz. Graça e paz. Então eu quero começar pensando exatamente isso com você, né? Como é importante a gente ver a presença da graça da nossa vida. E a paz, porque a paz, ela é resultado da graça, que nos livra de qualquer condenação. Por isso que o Apocalipse não é uma carta para nos desesperarmos. Oi? Não é uma carta do medo. Não é uma carta do medo, mas sim uma carta de esperança, graça e paz. Porque nós fomos alcançados pela graça para termos paz. E aí, mais uma coisa que eu quero compartilhar com você. Como que João vai dizer então? Graça e paz, de quem? E olha só que coisa maravilhosa. Da parte daquele que era e daquele que é e daquele que há de vir. Daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir.
E vai ainda apresentar a pessoa do Espírito Santo. E ainda haverá dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. A presença do Espírito Santo, presente aqui nesse momento, no meio da saudação daquele que é, que era e que há de vir. A presença do Deus que é todo-poderoso, do Deus eterno. Uma outra questão, ele é testemunha fiel destas coisas, Jesus Cristo. O primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra e o rei dos reis. Preste atenção, só para que você entenda. Ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos. E aí você vai dizer o seguinte, mas e os outros que tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento falam acerca, Lázaro, por exemplo, que ressuscitou dos mortos? Jesus, ele é o primogênito porque ele foi o único que ressuscitou e vive para todo sempre. Todos os outros foram ressuscitados por Deus, mas morreu. Jesus Cristo ressuscitou de uma vez para sempre. Não teve uma segunda morte, não terá uma segunda morte, porque ele é eterno. Uma outra coisa que é importante para você é a pessoa de Cristo como aquele que é o libertador. A pessoa de Cristo como aquele que nos salvou, aquele que veio, cumpriu a missão e de forma eficaz, de uma vez para sempre, pagou o preço dos nossos pecados. Versículo ainda de número 5 vai dizer assim: toda glória seja aquele que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. Reino de sacerdotes para Deus. Por quê? Porque nesse momento, todos os crentes em Cristo Jesus se tornam um sacerdote. Não mais a necessidade de um para se apresentar a Deus para pagar o preço dos nossos pecados. Cristo se apresenta como o sumo dos sacerdotes, como aquele que é Senhor em todo o tempo, e nos traz então a oportunidade do sacerdócio do crente, onde cada servo de Deus chega diante de Deus, diante do trono, intercedendo por si mesmo e até mesmo pedindo a Deus por todos. Por exemplo, uma oração intercessória que nós fazemos pela nossa família, pela família de quem amamos, nos dá essa oportunidade, coisa que no outrora, no Antigo Testamento, era feito por uma pessoa. Todos nós estaríamos hoje de forma indigna nesse lugar. Mas Cristo, de uma vez para sempre, pelo seu sacrifício, Ele nos salva, Ele nos transforma pelo seu sangue, o sangue que nos perdoa de todo o pecado. E aí então, ele começa a falar o seguinte, uma das palavras mais belas nesse momento é: a Ele, a Cristo, sejam a glória, o poder para todo sempre. Por que é dito isso aqui? Por conta daquilo que Édola falou. Não prestar culto a homem nenhum. Não prestar adoração a ninguém. A único que é digno de receber a glória é aquele que é, que era e que há de vir. E aí então ele vem e diz assim, vejam, ele vem com as nuvens, e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Ele vem com as nuvens. É importante quando no Apocalipse diz assim, escreve essas coisas que em breve hão de acontecer. Ele vem com as nuvens. Esse em breve, escreve que em breve, não significa exatamente a ideia de tempo, de cronologia. Deus é atemporal. Exatamente. Essa ideia de em breve é o seguinte, certamente, com certeza virá. Com certeza, ele disse,
vai acontecer. Aguarde. É exatamente dessa forma que esse em breve deve ser traduzido. Com certeza vai acontecer. E aí ele vai e se apresenta. De que maneira? Mostrando a sua eternidade. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Aleluia. Deus. Alfa e Ômega era, na verdade, o alfabeto. O início e o fim do alfabeto. Primeira letra e a última letra. Exatamente. Então, ele quer mostrar exatamente o seguinte: olha, eu sou o início e eu sou o fim. E aí ele vai dizer assim: e eu sou aquele, novamente responde, ou novamente ele traz a certeza: eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso, que ainda virá. Por quê? Porque nós temos uma promessa de que ele vai voltar. Mas ele não vai voltar para pisar nessa terra. Ele vai voltar para resgatar a sua igreja. Ele vai voltar para o encontro da igreja com ele nos céus. Todos nós temos essa expectativa. Guarda no seu coração. O livro de Apocalipse tem que trazer em nós uma certeza. A certeza de esperança, de que nós sabemos para onde estamos indo. Para onde estamos indo? Nós estamos indo para o lugar que Jesus chamou de casa do Pai. Amém. O lugar onde ele mesmo disse que já estava tudo preparado, que já existia um espaço para todos nós. E ainda é importante que nesse mesmo capítulo 1, vai falando diversas coisas que depois você pode ler, mas o que é interessante é porque vai aparecer assim: escreve para as 7 igrejas, que depois o pastor Juan vai estar falando, e aí então dá o nome das cidades, né, das localidades onde as cartas chegariam. Mas o que é importante você perceber é que essas 7 igrejas, na verdade, significa assim, a igreja na sua totalidade. Esta carta é para a igreja de Arraial do Cabo. Esta carta é uma carta para todas as igrejas brasileiras, para todas as igrejas no mundo inteiro. A igreja, o lugar que nós precisamos entender é a igreja. Eu sou a igreja. Nós temos diversas denominações, mas quando Cristo olha para todos nós, independente da denominação, ele está olhando para a igreja, aquele que é bem-aventurado, que através do arrependimento e da conversão, se dobrou ao Senhor, se rendeu ao Senhor. Mas aí, diz a palavra de Deus que quando ele vai escrevendo aquilo, ele vai sendo revelado para ele, ele olha e ele vê então esses 7 castiçais, que depois ele vai entender que são as igrejas, mas no meio dos 7 castiçais, lá estava Jesus. Isso é revelado nos últimos versículos do capítulo 1. Então, ele não só escreve para a igreja, como ele passeia no meio da igreja. Então, é interessante que você vai pensar exatamente isso. Olha, lá estavam os candeeiros, então aquelas lâmpadazinhas, que representavam exatamente as 7 igrejas. E no meio das 7 igrejas, quem estava? Jesus. Isso é importante. E como ele estava? Como que João vê? Então, aquilo que foi falado aqui, né, uma linguagem figurada, uma linguagem que traz uma alegoria, mas então João vai entendendo aquilo que já tinha sido escrito por Daniel, aquilo que se apresenta em Ezequiel, nos profetas do Antigo Testamento. Diz assim: ele estava vestido de um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito, representando aqui a presença. A faixa de ouro representa a realeza também. A presença de um rei. Né? Então, esse manto com uma faixa, a presença de um rei. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve. Brancos como a lã e a neve.
representando a ideia de dias, de eternidade, né? E o que é importante, que diz a palavra de Deus, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Isso representa a onisciência de Deus. Ninguém foge dos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. E exatamente isso que vai ser revelado aqui. Diz a palavra de Deus, os pés eram como bronze, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar, mostrando então a onipotência desse que se revelava, desse Jesus, o Filho de Deus. Então, o poder dele, a onipotência. E aí vai dizer assim, e na mão direita ele tinha as 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 lados, a presença da palavra, do poder dele, da palavra revelada, né? Essa palavra, essa certeza que nós temos, que tudo o que nós precisamos como revelação está na palavra de Deus. Palavra e justiça, né? Exatamente, porque a espada, né, vindo afiada, mostrando ali a palavra de Deus, que é, de uma maneira muito clara, junto com a onisciência, onipotência, eternidade, a justiça de Deus. A face brilhava como o sol em todo o seu resplendor. Isso é a onipresença. A onipresença O brilho, também, né? o brilho Interessante, total de Deus. Quando Sim. o senhor leu logo no início, eu vi aqui, falando sobre a graça, a paz, eu vi aqui a descrição do plano de salvação. E a gente vê isso claramente quando ele fala, ele vem discorrendo, Jesus, a fiel testemunha. Testemunho aqui, aquele que testemunha é aquele que morre, que é o mártir, que morre por uma causa. Então, ele é fiel testemunha, aquele que é o único, lá na frente o Juan vai ler, né, o único que pode abrir os selos. Em outros momentos nós vamos ver isso. Então, como a gente vê o plano de salvação? A graça, a gente sendo colocado, imerso nessa graça maravilhosa, nessa salvação, nessa misericórdia, porque a gente não tinha condição de ser salvo, mas ele nos deu essa condição através do seu sangue na cruz. E aí é interessante também, porque quando toda essa revelação vem a João, o texto diz que ele cai, né? E ele cai, e então ele mostra naquele momento ali a oportunidade de pensar o seguinte, olha, ele cai como morto, talvez cheio de medo, né? Apavorado, tremendo. Apavorado. E aí então vem a esperança. Quando ele cai, o Senhor diz, não tenha medo. Eu sou o primeiro, eu sou o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Da morte do mundo dos mortos, né? Então, Jesus sendo Senhor e abrindo para nós a oportunidade de dizer assim, ó, eu sou o que vivo, não tenha medo. E tem um controle, né? E tem um controle de Está na tudo. mão dele. Eu acredito que se nós fôssemos resumir realmente Apocalipse, como já falamos aqui repetidas vezes, eu vou repetir mais uma vez para que isso fique muito guardado mesmo nos nossos corações. Apocalipse justamente gera esperança. Tanto é que você, em casa, aí onde você está agora, abre a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22. E olha como que encerra os últimos 2 versículos do capítulo 22. Depois de tudo que é anunciado, principalmente no 1º, 2º e 3º capítulo, quando as cartas do 3º capítulo são direcionadas às igrejas, depois todo o processo de revelação de Deus em Apocalipse, e conclui então o capítulo 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas, certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. É a esperança da igreja. É para o que a igreja caminha. Se a gente tem uma certeza da nossa realidade terrena, é que nós não somos daqui. Romanos fala isso para a gente, sobre sermos estrangeiros e estarmos aqui num tempo determinado. Ou seja, a assinatura de Cristo em Apocalipse, a garantia dele em nos trazer a certeza de uma esperança, mesmo que essa esperança seja também participada de momentos negativos,
Ou seja, observe que coisa rica que a gente tem aqui. Cristo em nenhum momento coloca para nós que a caminhada seria fácil, sem nenhum problema, né? Eu entendo que ele mostra para a gente que a caminhada pode ser leve porque a gente pode compartilhar o peso, mas não que a caminhada não seria... Vai deixar de ter peso. Exatamente, nós não teríamos peso. Que a nossa caminhada não seria também com alguns altos e baixos, mas o importante é, a nossa esperança está em ora vem Senhor Jesus. E o final do capítulo 1, na primeira parte dele, no versículo 3, diz justamente isso. Olha, e todas essas coisas que vão acontecer em breve. E é interessante a gente observar como a garantia da esperança está nesse texto, que no capítulo 2, quando a gente começa a receber ali as informações acerca dos direcionamentos às igrejas, e o pastor falou muito bem agora, as igrejas, as 7 igrejas, fecha exatamente com a nossa realidade atual. Nós somos participantes dessa igreja. Ela continua. E Apocalipse, então, capítulos 2 e 3, também é para a nossa realidade, para a nossa vida. E olha que coisa interessante. Normalmente, aquele medo que a gente tem no início, que a gente fala, quando pensa em Apocalipse, julgamento, juízo e tal, tudo mais, em todos os direcionamentos das cartas de Deus às igrejas, sempre se inicia com uma advertência, mas com uma promessa depois. Deus, ele é justo e ele é amoroso. Num livro onde talvez nos gere medo, ele nos mostra, olha, eu tenho compaixão. Arrependam-se, que ainda dá tempo. O momento é esse, a realidade é essa. O momento pode ser complicado, mas arrependam-se, porque a misericórdia de Deus, ela é evidente o tempo inteiro no livro de Apocalipse. Falando então um pouquinho sobre essas cartas, a gente tem então a carta direcionada à igreja em Éfeso. E no final do texto que o pastor leu há pouco, explica justamente essa questão da visão, acerca do versículo 20 do capítulo 1 ainda. Esse é o mistério das 7 estrelas, que vistes na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O direcionamento, então, à igreja de Éfeso, uma igreja que era conhecida por ser uma igreja bem-sucedida por sua estrutura econômica. Foi fundada com participação do apóstolo também, João, como ela comentou ali no início. E o direcionamento de Deus para essa igreja, através da vida do apóstolo João, olha, eu sou muito feliz com vocês, porque vocês são perseverantes. A perseverança que é evidenciada nesse momento se dá pelo fato de não caminharem para a idolatria. A perseverança é algo que é destacado em quase que todas as igrejas, direcionadas nas cartas de Deus, através da vida de João. Então, a perseverança de vocês é algo que me enche de alegria. A perseverança de vocês me enche de satisfação em vocês. Mas eu tenho algo contra. Que vocês perderam o primeiro amor. Deixaram o primeiro amor. Pode contar no microfone. Você está esquecendo de falar no microfone. Interessante que o apóstolo que se dizia, né, o discípulo amado por Jesus, fundou uma igreja. A princípio, a gente vai entender que ele pregava amor nessa igreja. A igreja deixa o primeiro amor. Que coisa, né? Exatamente. Interessante, né? Isso, hein? Esse primeiro amor, então, pode ser visto como um desânimo. Sim, um esfriamento. O abandono do Exato. primeiro amor, né? E eu das entendo, primeiras obras. E olha, não tem como a gente fugir dessa palavra. Como essa carta novamente gera esperança. Porque eu acredito que o esfriamento que possa acontecer na minha vida, nas nossas vidas, é quando a nossa expectativa de algo deixa de existir. Se a gente vive com expectativa de conquistar algo, por exemplo, quero comprar alguma coisa, eu vou me levantar, trabalhar 2 vezes mais para que eu consiga levantar o valor e comprar aquela coisa. Então, a minha expectativa me motiva. Uma igreja que vive sem a esperança em Cristo não tem motivação para caminhar. Certo. E se Éfeso, então, a gente aprende aqui agora, né? Perde o seu primeiro amor, qual a expectativa positiva
de continuar combatendo a idolatria, que como Eda falou muito bem, Apocalipse também nos dá esse direcionamento, combate a idolatria. A idolatria é algo que corrompe as nossas vidas. E como as igrejas de Éfeso e de todas as outras igrejas, para a nossa PIBAC é a mesma realidade. Um pensamento idólatra corrompe a nossa esperança. Com certeza. E Éfeso, então, é conhecido por isso, por ser perseverante, mas por se esfriar e esquecer o seu primeiro amor. E a gente entende que havia ali um combate também contra o povo de Deus. Os nicolaítas, que eram pessoas que pregavam coisas distantes da realidade do Evangelho. Então, Deus evidencia algo de bom naquela igreja, mas também chama atenção. Mas observa o versículo 7 do capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O mesmo Deus que adverte e fala, olha, vai valer a pena, é o mesmo Deus que adverte a gente hoje também. Verdade. E as advertências de Deus vêm para nós através da sua revelação, a palavra de Deus, a importância do crente ler e estudar a Bíblia. A segunda igreja, a carta enviada a ela, foi Esmirna. Esmirna era conhecida ali também como um lugar onde havia uma aplicação muito grande de idolatria. E a carta também é direcionada e evidencia algo bom. Olha, vocês lutam contra a idolatria. Há ali altares criados para os imperadores romanos, e vocês não adoram. Vocês vivem no meio dessa realidade, mas vocês são valentes. Vocês continuam prevalecendo mesmo em meio às sinagogas de Satanás. Isso se dava porque sinagogas ajudavam o Império Romano. Inclusive entregavam os cristãos. Exatamente. Para serem açoitados. Perfeitamente, isso aí. Ou seja, um lugar que teoricamente deveria dar um conceito de proteção, né? Exatamente, de promoção do reino, era um lugar que, na verdade, ajudava o Império Romano. Cabe lembrar, Juan, que os cristãos foram banidos das sinagogas, porque a maioria eram judeus. Sim. Que aos sábados iam para a sinagoga, mas eles foram banidos nessa época. Sim, perfeitamente. A outra carta, a Pérgamo. A Pérgamo, no ano 29 antes de Cristo, foi criado um santuário ali para adoração àquele que queria adoração, Domiciano. E por quem foi ordenado lá de ter João separado do seu convívio, da sua realidade. E sobre Pérgamo, Deus também evidencia algumas coisas. Olha, vocês são fiéis. Vocês não negaram a fé, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à tribulação. Mas eu tenho algo ruim também para alertar vocês. Advirto o seguinte: há alguém entre vocês, alguns entre vocês, que caminham direcionados à idolatria, principalmente na doutrina de Balaão. E isso me traz uma atenção muito grande. E eu acho que, reitero mais uma vez o que o pastor falou, como as cartas comunicam para a gente hoje. A doutrina de Balaão basicamente se dava em juntar pontos espirituais com pontos morais, de forma a trazer benefícios materiais. Entre outros termos, suponhamos que fosse uma leitura de um texto bíblico, forçar aquele texto bíblico de maneira que possa me trazer algum benefício material em detrimento das minhas vontades e do meu desejo. Será que é uma realidade que a gente vê na nossa cidade? Completamente real hoje. Isso acontece hoje. Exato. E foi algo que Deus evidenciou ali. Olha, vocês são fiéis. Vocês não negaram, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio aos altares a Domiciano e aos outros imperadores romanos. Mas vocês estão caminhando, alguns de vocês caminham na doutrina de Balaão. E isso é negativo e é um alerta à nossa igreja também, à nossa vivência como cristãos. A quarta igreja foi Tiatira. E ali é evidenciado, então, a perseverança, mais uma vez. Observe que a perseverança novamente aparece. Exatamente, e combate a idolatria. No entanto, aí, nesse texto é interessante que a carta coloca até uma figura, a Jezabel. Alguns caminham também na realidade de Jezabel, que se dizia profetiza, mas que aplicava uma doutrina totalmente torpe, uma doutrina totalmente desalinhada. Né? Exatamente. Adoração a ídolos, prostituição, feitiçaria e o fato de comer
Coisas sacrificadas. oferecidas a ídolos. Exatamente. E ali, então, isso é alertado. É importante a gente trazer isso para a nossa realidade, porque às vezes nós, como cristãos, podemos falar, mas para ter paz aqui, né? Vamos relevar determinada coisa, para não ter uma confusão, então a gente come o que tiver de comer. Vamos ceder. E observe que o tempo inteiro, em todas as cartas, há uma advertência à idolatria. Não se comunica com isso. Exatamente. E evidencia sempre que há perseverança. Como é importante a igreja perseverar. A próxima, que é a quinta carta Sardes, e ali é interessante que a promessa se dá em algo que gerava o comércio da região. Ali era um lugar conhecido como a indústria de lã. E o ponto bom, digamos assim, que é evidenciado na carta, é que eles não contaminavam as suas vestes, ou seja, não caminhavam no sentido de se corromper com pecados. Mas teve um ponto ruim também. As obras deles não eram boas diante de Deus. E coisas sutis, né? Detalhes, pequenos detalhes. Pequenos. E aí um convite da parte de Deus: arrependam-se, arrependam-se. É como se eles trouxessem nas suas vestes algumas manchas. Exatamente. Pequenas, mas traziam manchas, né? É quase que a ideia para nós hoje, né? A necessidade da gente cuidar da vida espiritual para que pecados, a gente não tenha a ideia de pecadinhos, né? Exato. Pecado é pecado e manchado, manchado. Tem até uma peça que já foi feita aqui na igreja há um tempo atrás sobre aqueles pecados de estimação. Né? Aqueles que, olha, eu já não faço isso, mas isso aqui eu vou carregar. Aquilo que carrega acaba com a nossa vida. É verdade. E acaba com o nosso relacionamento com Deus. Filadélfia, uma igreja pequena, um lugar também pequeno, e que para elas, basicamente, não há advertência. Há, na verdade, encorajamento da parte de Deus. Olha, continue, porque vocês, mesmo em número pequeno, mesmo sendo... Exatamente, são irrepreensíveis. Então, continue assim. E vem, mais uma vez, a esperança. Olha que interessante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e coloca sobre Filadélfia, então, um conceito de esperança, de alegria, de vontade. E a última igreja, Laodiceia, que essa é mais famosa, eu acredito, que já ouvimos falar bastante sobre ela. Aquele termo, porque você não é quente e nem frio, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. E é interessante porque eu já ouvi mensagem dizendo assim, olha, então, na verdade, o comunicado desse texto para a igreja é: ou você é muito bom na igreja mesmo, ou você fica no mundo. Porque o que você não pode ficar entre o mundo e a igreja. Na verdade, está totalmente errado. Primeiro, porque eu entendo, na minha concepção do que Cristo revela para nós, que Ele nunca vai nos dar legalidade para falar assim, vai para o mundo mesmo e morre lá. É melhor você estar lá fazendo seus erros do que estar aqui na igreja. Exatamente. Para a gente entender esse recado de Deus, e nesse caso, como Filadélfia evidenciou só coisas boas, olha, vocês são pequenos, vocês não são corrompíveis, e continue avançando. Com Laodiceia, foi só coisa ruim. Foi assim, olha, vocês estão no momento que vocês têm que prestar atenção na realidade que vocês estão vivendo. E a questão geográfica ali do lugar explica a gente o contexto do morno, do porquê que havia o desejo, então, de Deus de vomitar. E por que ele dá esse exemplo? E é interessante como ele usa as questões locais, geográficas. Exatamente, para que tenha um entendimento mais fácil. Na verdade, Laodiceia ficava em um lugar onde não tinha a captação natural de água. Então, eles não tinham água em abundância ali, mesmo que cavando poços e tudo mais. Então, o que Laodiceia fez? Foi conhecida como um dos lugares mais tecnológicos do momento. Criou um aqueduto, onde trazia essas águas de Colossos, que eram as águas geladas de Hierápolis. Trazia essas águas águas frias eram de Colossos e as águas quentes de Hierápolis. As águas frias, então, que eles traziam de Colossos, que iria até Laodiceia, eram águas que, nessa trajetória, desse caminho, até que chegassem ao lugar, essas águas perdiam a sua qualidade de resfriar, de alguém chegar ali e beber aquela água gelada e se satisfazer com aquela água. E também havia a captação de Hierápolis, onde tinham águas quentes, que eram águas termais, onde as pessoas que caminhavam por ali, era um lugar de comércio,
chegavam naquelas águas e deitavam ali, se recuperavam, tinham a sua estrutura física favorecida. Ou seja, a água fria de Colossos ajudava as pessoas a matarem a sua sede, a ficarem bem, a continuarem a caminhada agora hidratados. As águas quentes de Herápolis ajudavam as pessoas a se restabelecer novamente, a sua estrutura física de novo estar melhor. Só que essa água agora, em Laodiceia, não tinha suas qualidades frias e nem tinha suas qualidades termais, as suas qualidades quentes. E essa água, então, chegava ali, morna. E o direcionamento de Deus para ela é, olha, vocês estão como a água de vocês. Está morna, não serve para nada. Observe que ou a gente tem que ser alguém para dar um refrigério, ou a gente tem que ser aquele para abraçar, dar um empurrão, ó, vou te ajudar aqui e continua a sua viagem. Mas morno a gente não pode ser, porque morno não faz nada. E isso comunica ainda com a nossa realidade. A nossa igreja tem que viver essa expectativa. As nossas igrejas precisam viver essa expectativa. Sobre as cartas, basicamente são... Só um detalhezinho, a gente já está quase chegando ao final, mas o importante também dizer, né, pastor Juan, que esta cidade era uma cidade de referência em termos de oftalmologia. Sim, sim. Por isso que a palavra colírio aparece aí. Sim. Né? É interessante isso, porque as pessoas procuravam aquela cidade. E aí eu vejo a igreja mergulhada dentro de um contexto onde existia muita vaidade. Sim. A cidade era uma cidade que se dizia assim, rico sou. Né? É uma cidade que dizia assim, nós somos referência. Essa questão o versículo 17 vaidosa. do capítulo 3, porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Exatamente. Isso é uma palavra que Deus usa exatamente assim, contra a vaidade. Né? Isso aí, contra o convencimento. O convencimento, a ideia de que você é muito bom e não precisa. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de nada. Eu tenho tudo. Né? E, por último, para a gente caminhar agora para finalizar, porque o tempo, infelizmente, é muito curto. É curto. Nós gostaríamos uma hora só, né? Exatamente, gostaríamos de falar muito mais, mas eu falaria um pouco mais detalhado sobre algumas questões que geram uma dúvida grande e de uma maneira muito rotineira sobre Apocalipse. Normalmente, quando a gente pensa em Apocalipse, então, sobre aquela primeira visão, sobre o fim dos tempos, juízo e tal, e como que se dará agora a saída do povo de Deus da terra para a Nova Jerusalém, não é isso? E eu vou apresentar, então, de uma forma muito rápida, muito dinâmica, alguns pontos, algumas escolas escatológicas. Escatologia se trata disso, tá? O estudo das coisas do final dos tempos. E caso você tenha alguma dúvida, como foi comentado, vocês podem colocar isso e a gente vai trazer uma explicação mais detalhada e um pouco mais informações sobre isso. Mas talvez a sua visão acerca do fim do tempo, acerca de como se dará a volta de Cristo e o que acontecerá com a igreja, basicamente nós temos 4 visões teológicas escatológicas. Nesse momento, nós não vamos nos rotular para nenhuma delas. Então, não vamos falar, até porque a gente entende que a palavra de Deus, ela responde a si mesma. Então, o estudo, e o nosso desejo é que você não só assista esses vídeos, acompanhe essas aulas, mas que você estude o livro. Claro. Que você abra, tudo isso que a gente falou hoje, leia, gere dúvidas a partir disso. Então, vou apresentar de uma forma muito rápida. Uma das escolas teológicas, escatológicas, sobre o final dos tempos, é o pré-milenista histórico, o pré-milenismo histórico, que basicamente entende o que se diz respeito a Apocalipse 20, quando é atribuído ali o conceito do milênio, desses 1000 anos. Essa primeira visão escatológica, ela compreende esse milênio como algo literal, como um tempo determinado em 1000 anos, quando em um evento único, Jesus então voltaria para buscar a sua igreja. Mas nessa visão, o milênio de Apocalipse capítulo 20, ele é literal, ou seja, a igreja permanece vivendo aqui no reinado de Jesus. Uma outra visão escatológica é o pré-milenismo dispensacionalista. Esse, por exemplo, se você já assistiu aquele filme Deixados para Trás, e se você entende que a sua interpretação de Apocalipse até o momento
fecha com aquele filme, então você possivelmente tem um viés dispensacionalista. Não, tá? Algumas novelas também agora. Normalmente isso daí. É. Normalmente essa indústria cenográfica caminha num sentido dispensacionalista. Basicamente, nessa visão, há então a certeza do milênio também como um literal e a vinda de um anticristo. E esse anticristo, então, virá, a igreja é arrebatada em silêncio, não há um movimento sobre isso, apenas a igreja é arrebatada, e logo após o arrebatamento da igreja, então é instaurado o poderio do anticristo, e esse anticristo reina então durante 7 anos. É aquele fato, como se dá no filme, Deixados para Trás, onde as pessoas que não foram na primeira vinda de Cristo, tem uma chance agora de na segunda vinda de Cristo, né? Vem na terceira vinda de Cristo. Digamos que 3 encontros. Exatamente, tá? Isso a gente pode falar. Nós entendemos que a Bíblia ela nos garante 2 vindas. Uma já aconteceu e a outra vai acontecer. A gente caminha para isso. A gente tem fé nisso. Então essa visão dispensacionalista, ela é uma visão que é muito mais comum, aceita de uma forma, exatamente, é muito mais popular. Há também a terceira visão, o terceiro viés teológico-catológico, que é o amilenismo, onde compreende, na verdade, que esse milênio não é algo literal, mas se dá no tempo que a gente já está vivendo, na realidade que nós estamos vivendo. Ou seja, a qualquer momento, Cristo voltará, resgatará a sua igreja, fará o juízo, os mortos ressuscitarão, serão julgados e então reinaremos com Cristo em outro lugar, que não seja na terra. E ainda o pós-milenismo. E o pós-milenismo, na verdade, até dentro dele já tem 2 segmentos diferentes. O pós-milenismo entende, então, que Jesus voltará após o milênio, ou seja, o milênio será restaurado e depois disso ele volta, mas um viés dentro do pré-milenismo entende que Jesus voltará, que o milênio se inaugura 1000 anos antes da volta dele. Ou seja, a gente já pode estar dentro desse milênio ou pode não estar dentro desse milênio. Esse milênio pode começar amanhã, por exemplo, ou depois de amanhã, que seja. E o segundo viés, dentro do próprio pré-milenismo, entende uma concepção parecida com o amilenismo, que o milênio se dá entre a primeira e a segunda volta de Cristo. A diferença é que esse milênio sendo literal, ou seja, um tempo cronológico até a volta, exatamente, de Cristo. Esses são os 4 viés, a gente precisa concluir agora, uma pena, poderia continuar explicando um pouco mais sobre isso, mas se você tiver a sua dúvida, eu não sei o que eu sou, primeiro, uma dica, não se preocupe em saber o que você é, se preocupe em estudar a palavra de Deus e ela se revelará a você, ela será revelada sem dúvidas, tá? Mas é interessante a gente estudar isso, porque se eu vivo a minha vida como um pré-milenista, eu viverei com o meu coração numa convicção acerca da volta de Cristo. Se eu sou pós-milenista, eu seria um matemático, talvez, contando os dias, as horas, os detalhes, para poder inaugurar esse milênio. Ou seja, a forma com que eu interpreto isso influenciará diretamente na forma que eu convivo. Por isso é importante nós estudarmos. Já escutei pessoas falando, não quero saber disso. Importante que deva voltar, sim, a importância é essa. Mas é importante também que a gente estude e se debruce sobre a palavra de Deus e entenda o que realmente Deus quer falar para a gente. Por isso que é importante que você esteja no próximo encontro, no estudo de Apocalipse. Não perca, eu tenho certeza que você vai gostar muito e será um momento abençoador para a sua vida. O que eu quero então encerrar nessa hora, como moderador aqui da nossa roda de conversa, é que você precisa ter uma certeza. E a certeza é esta: vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão. Todos o verão. A certeza que você precisa ter é a esperança de que todo olho verá o Senhor. Amém. Todos estarão entendendo que Jesus voltou. Todos entenderão que o tempo cessou dessa terra. E aí sim, nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, que seja esta a esperança do teu coração. Apocalipse, o livro da esperança. E você não pode faltar na próxima semana, quando juntos retornaremos conversando aqui
sobre assuntos tão importantes e possivelmente o capítulo 3 e 4, 4 e 5. 4 e 5, 6 Isso, e 7. 4 e 5, 6 e 7. E nós queremos então convidá-lo. E queremos dizer para você, olha, não esqueça de fazer sua inscrição e também de colocar aí suas dúvidas, tá bom? E que Deus lhe abençoe. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado porque a Tua palavra, ela de forma muito especial, trata a nossa vida e sempre nos enche de esperança. O Senhor, através do que o Senhor é, tem se revelado a cada um de nós por meio da Tua palavra. E de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Que o Senhor esteja iluminando sempre nossas mentes para entendermos aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. E que através do livro do Apocalipse, o Teu povo se fortaleça mais e mais na esperança de ter em Cristo, em todo o tempo, a verdadeira certeza de salvação e vida eterna. Em nome de Jesus, amém.